Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Realmente nós estamos aqui tratando, neste início de ano, de um tema delicado, qual seja o exórdio, isto é, o início da humanidade, tal como se encontra nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Eu tenho impressão que na última vez que nos encontramos, falei a respeito da bondade da criação. Isto é muito importante que o telespectador tenha em mente, a bondade. Havia a época em que o texto tardio foi escrito, este é um texto tardio, Gênesis, havia mitos cosmogônicos. Que são isso? Que são esses mitos? São mitos que falavam da criação a partir da luta de deuses entre si. Marduk, por exemplo, e Tiamat em Babilônia. Marduk que vence Tiamat e constrói o mundo a partir dos destroços de Tiamat. Aqui não. No Gênesis, Deus cria sem nenhuma concorrência, Deus cria sem nenhum constrangimento, sem nenhuma violência, não faz nenhuma violência com nada, com a simples palavra, e tudo obedece vindo à luz, vindo à existência. E há um refrão no capítulo 1 do livro do Gênesis: Deus viu que era bom. Deus viu que era muito bom. Ou seja, o redator ou os redatores finais que juntaram esses capítulos todos, essas partes todas, tiveram cuidado de não colocar o negativo já no início. No primeiro capítulo não há nada de negativo. No primeiro capítulo tudo é positivo. Este capítulo é sacerdotal, é tardio, foi escrito no exílio, teve como, digamos, paradigma os famosos mitos da criação que conheciam em Babilônia, mas souberam ser originais. Colocaram toda a criação em 6 dias da semana para motivar, isto é bem sacerdotal, motivar o descanso sabático. Isto é, motivar o culto sabático, mostrando que até mesmo Deus reservou um dia especial para si. Como o judeu do exílio e, sobretudo, do pós-exílio, deveria realizar para manter a sua identidade, observar o Shabat. Portanto, com esta preocupação litúrgica semanal, a criação foi repartida em 6 dias feriais. Assim sendo, não é o caso de se perguntar por que o Sol foi, juntamente com a Lua, criado no 4º dia, quando no primeiro dia foi feita a luz. Que diferença há entre a luz e a luz do Sol no 4º dia? Fazer perguntas desse tipo significa cair completamente fora e não entender a intenção do autor, que não é escrever um texto científico a respeito da criação, mas mostrar as suas origens divinas, nada mais. Agora, no capítulo 2º e 3º, começa de novo tudo. É uma dublagem. A criação é descrita 2 vezes. Só que nos capítulos 2º e 3º, a criação é descrita não pelas mãos sacerdotais, mas por grupos não sacerdotais, o antigo javista. Ali aparece uma narração da criação inteiramente diferente da primeira.
A primeira poderíamos chamar Made in Babilônia. Isto é, uma região onde as águas são abundantes, onde os dois rios, Tigre e Eufrates, de quando em quando inundam tudo, e por isto mesmo o caos é apresentado como águas informes que cobrem a terra inteira. O segundo relato, que poderíamos denominar Made in Palestina, é Made in Terra Seca. Não há rio na Palestina famoso como o Tigre e Eufrates. Deus trabalha com o pó da terra. Deus trabalha com a argila da terra. E é com esta argila, com este pó, que cria o ser humano. É uma composição esta bem mais antropomórfica, referindo-nos a Deus, do que a primeira. Agora, nesta segunda descrição da criação, do homem e da mulher, aparece o que não apareceu na primeira, o negativo. E eu creio que foi aí que nós paramos na última vez que nos encontramos. O negativo significa a entrada do mal no mundo. Esta entrada no mal no mundo, digamos com toda a franqueza, é misteriosa. E a própria Escritura não nos diz de onde veio este mal que entrou no mundo. Mais tarde, São Paulo fala do pecado personificado, o pecado que entrou no mundo. Mas aqui, no capítulo 3 do livro do Gênesis, a serpente, que é a personificação do mal, conversa com Eva como se fossem duas velhas conhecidas. Nenhuma se apresenta à outra. Nenhuma diz à outra a que veio e o que quer. Simplesmente entabulam um diálogo. Aqui está a presença do mal no mundo. Só que, na redação final, os redatores finais tiveram cuidado de não colocar o mal em primeiro plano. Mas em que momento está o mal? Você fala, no capítulo 3. Sim, mas o senhor falou do diálogo entre Eva e a serpente que conversam, que dialogam como duas velhas conhecidas. Aí, então, nessa sequência, o senhor disse, aqui está o mal. Em que sentido? Personificado na serpente. Na serpente. Mas o que ela fez ali para demonstrar esse mal? Bem, o que ela fez ali para... Claro que o texto é altamente mitológico, ele muito também. Bem. Sim. E simbólico, não é? Perfeito. O que ela fez? Ela introduz a dúvida. Ou seja, aquele Deus que era tido como um amigo, como um partner, na verdade não é. Ele está preocupado com os seus próprios privilégios. Ele não quer que o homem vá além de um determinado limite. Ele não quer que o homem roube, por assim dizer, a divindade simbolizada naquela árvore da ciência do bem e do mal. Podiam comer de todas as árvores. Interessante, antes do surgimento de Noé, no final desta parte toda aqui, a humanidade toda era vegetariana. Não se comia carne de animal. Mas podiam comer de todas as árvores, até mesmo da árvore da vida. Só não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Claro que é uma linguagem altamente mitológica, esta aqui, porém insinua uma mensagem. Existe um limite para a criatura humana, além do qual não se vai. E não se vai por quê? Porque não somos autárquicos, porque não somos donos de nós mesmos, porque não temos a existência como fruto de uma decisão nossa mesma. E no pensamento da Eva, seria Deus queria se proteger desta forma. Ou seja, circundar-se de proteção para que o homem não se elevasse, chegue ao seu nível. Essa é a sementinha do mal. Bom,
isto aqui, no fundo, é uma inverdade. Sim. Não é? E aí está a perversidade, porque o ser humano é um ser humano, não é um ser divino. Exato. Não é? Aí está insinuar que Deus tem inveja do ser humano. E por isso mesmo o proíbe de fazer determinadas coisas, para que, como você falou, não se eleve demais. É uma posição, é uma fala bem diferente, né? Dizer que o homem, na transgressão, quando se diz que o homem queria ser como Deus, agora é uma posição diferente ainda, né? Deus ter inveja do homem. Ou se estar preocupado em que o homem continue no seu nível e não suba. Mas, padre, teologicamente falando, essa preocupação do homem, ela era, na verdade, a preocupação com a independência que ele gostaria de ter de Deus, não é isso? É uma realidade que existe em todas as épocas, a nossa também. Hoje. Tudo, até hoje, existem essas pessoas que não aceitam os próprios limites criaturais. É querer ser Deus em tudo, sobretudo dizendo a si mesmo, eu sei melhor do que Deus o que convém a mim. E eu não preciso de nenhuma luz de Deus para buscar por minhas próprias forças a minha própria felicidade e a minha própria realização. Eu não preciso de Deus. Pelo contrário, Deus aqui me pode se tornar um estorvo. Aí ele transgride. Aí é uma transgressão. Mas disso eu não falei ainda. Sim, né? sim. Vamos fazer um intervalo, eu já volto. Bem, nós estamos de volta. Você tinha... Não, eu tinha falado eu antecipei um pouco algo que o senhor não tinha falado sobre a questão da transgressão. De qualquer maneira, fica claro em que consiste o pecado. O pecado no singular, né? Sim. Porque é do singular que brota o plural. Sim. É do pecado que provém os pecados. Todos os outros. É a ausência de Deus. Eu não necessito de Deus na minha vida. E daí vem o resto todo. Padre, o senhor acha que dá para derivar de todos os males que nós temos hoje no mundo, todos os problemas que nós temos, dá para derivar todos eles da ausência de Deus? Todos, sem exceção, da idolatria. Qual é o remédio? É a oração? O remédio não. O remédio é você... É uma coisa profunda. É se convencer, se converter de que você é uma simples criatura dependente em tudo de Deus. E sabe que isto é verdade? Ou você acha que é mentira? Não, de forma alguma. Por que é verdade? Eu, pessoalmente, poderia dar um depoimento. Me parece que, para mim, toda vez que eu me afasto de Deus de alguma forma, seja com os meus atos que não estão condizentes com a minha consciência, eu me entristeço e percebo que caminho sem mas é muito mais profundo, positivo. É muito mais profundo do que isso. No dia da sua morte, no momento da sua morte, você não tem mais segurança alguma. Você deixa até o próprio corpo. Você não sabe mais nada. Aí está a sua verdade. Aí está a nossa verdade. Nós somos aqueles que não somos. E acho que também, além disso, a nossa fragilidade, né, padre? Naquele momento supremo, você só pode dizer, em tuas mãos entrego a minha vida. Nada mais. Sem saber mais nada, sem nenhuma certeza. Esta é a verdade do ser humano. Portanto, não adianta querer camuflá-la durante a vida que antecipa a morte. Porque a vida nada mais é do que uma corrida para a morte, em direção à morte. E isso vai chegar a todos. Todos nós faremos essa experiência de uma radical e total dependência. Aí se vê a malícia e a perversidade daquele que não aceita a sua condição e se eleva como uma pequena divindade. Tá certo? E é paradoxal, não é, padre? Porque
Acho que o senhor em outros programas já nos explicou que o ser humano é convidado à sua divinização por Deus, não é? Só que uma coisa é você receber um convite, outra coisa é você tentar arrebatá-la, surripiá-la. Você recebendo de Deus, sim. Aí sim. É exatamente o que fez o segundo Adão, Jesus. Ele se humilhou, contrariamente ao primeiro, se humilhou a si mesmo, tornando-se homem e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. É o hino pré-paulino de Filipenses. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre na terra, nos céus e debaixo dos céus. Está vendo? Este é o segundo Adão. Isto é que o primeiro não fez. Não fez. Humilhar-se e receber de Deus aquilo que é de Deus, aquilo que não é seu. Então, padre, a lição para a fuga do pecado, para deixar o pecado para trás, a lição seria, na verdade, perder esta vida em busca da próxima. Não. Perder esta vida em que sentido? Perder essa vida no sentido de que você precisa abrir mão daquilo que você gostaria. Bem, de uma certa maneira que Deus é verdade, gostaria para porque você. A sua salvação só se dará no outro mundo. Só se completará no outro mundo. Neste mundo, não. Jamais. Sim, então, o predomínio da vontade de Deus, a sua. Não é o predomínio da vontade de Deus. É que a salvação de cada um de nós exige uma perfeita conformidade com o segundo Adão, que é Jesus. E já que o segundo morreu, nós temos que morrer com o segundo Adão também. Sim, mas a forma como o segundo Adão viveu, na verdade, acho que é a ela que eu me refiro. Essa forma de vida que ele teve foi uma forma que nele houve uma doação ao próximo. Essa forma de vida nada foi mais para Jesus do que uma preparação para a sua total entrega e dedicação que se deu na morte. Na sua morte da cruz. Na sua morte, simplesmente uma preparação. Ele foi sendo conduzido para esta total e absoluta e radical entrega. E ele fez isso livremente. Fez isso livremente na carne do pecado, que era a carne de Adão. Sabendo o final. Pois é, exato. Agora, tendo feito isto, mas eu estou me antecipando demais, tendo feito isto, ele realizou o que Deus queria. E qual foi a resposta de Deus quando o homem realiza o que Deus quer? A ressurreição, a glória. Agora sim, a plenitude da divindade de uma maneira, assim, exuberante. A glória da ressurreição. E agora, e com relação a nós? Com relação a nós, nós morremos. Mas eu estou me antecipando demais. Nós morremos, sim, temos que morrer. Agora, a nossa morte é uma morte devida ao pecado, porque nós estamos, a nossa carne é a carne do pecado. Das duas, uma. Ou nós permitimos que a morte do Cristo entre em contato direto com a nossa morte, e a nossa morte seja, por assim dizer, absorvida na morte do Cristo, diluída na morte do Cristo, de tal modo que eu não morro mais simplesmente a minha morte, mas morro a morte dele, e aí tenho o fim dele. Aí minha morte se transforma como a dele numa passagem Páscoa para a plenitude da vida. Onde ele não via a Deus e passa a ver a Deus nesta passagem, né? A partir dali, a morte do Cristo entra em contato direto e destrói o nosso corpo mortal, a nossa morte, o nosso pecado. Aí sim a morte é Páscoa. Caso contrário, você morre a sua própria morte, você morre
na sensualidade, você morre no poder, você morre no dinheiro, você morre no seu egoísmo. Ponto final, amém, basta. Você morre naquilo que o mundo oferece. Acabou, nada mais. Acabou. Ou você tem a morte de Cristo, ou você tem sua própria morte. Agora, padre, aqui vem uma questão interessante. Agora, se você permitir que o Cristo dilua a sua morte na morte dele, então você pode esperar que na sua morte, e por causa da penetração da morte de Cristo nela, Deus o refaça na própria morte e para além dela a sua imagem e semelhança. Não é fácil, mas é isso. Padre, Tá claro? deixa ver se eu entendi. Quando o senhor dá o caminho para nos afastarmos da morte, o senhor está se referindo ao caminho de Jesus, ou seja, imitar os passos de Jesus, não é? Mas o homem é fruto do pecado. A carne do homem é carne de pecado. Bom. Não que o pecado seja um constitutivo natural do ser humano. É uma excrescência. Não é natural. Mas é inerente a ele. Não. É excrescência. Existe Todos um homem pecam. sem pecado? Jesus era um homem perfeito, Fora sem pecado. Jesus. A Virgem Maria. Okay. Não há necessidade. O pecado não é natural como respirar. Porque senão seria metafisicamente impossível deixar de pecar. De jeito nenhum. O pecado é uma excrescência humana. E a morte? Estamos nos antecipando muito. A morte tem um certo aspecto natural. Tem. Porque o que significa ficar neste mundo aqui pelos séculos dos séculos? O que significa isto? Nada. Tem sentido. Tem um certo sentido natural. Só que esse sentido, esse aspecto natural, foi inteiramente envenenado com o pecado também. E por isto mesmo, aquilo que poderia ser aceitável numa outra estrutura, hoje está totalmente envenenado pelo pecado e é a única morte que nós conhecemos. Esta é uma morte inimiga. Agora, como seria esta passagem deste mundo para Deus se não tivesse havido o pecado? Bem, esta é uma questão que fica ao sabor da discussão de quem quiser, especulação de quem quiser, porque a Escritura, nem Antigo nem Novo Testamento entram nessa questão. Então, mas seria esta morte natural. Mas né? Como seria isso? Como seria? É exatamente isso que eu tinha lembrado, que você passa, que Adão passaria de uma relação com Deus invisível para uma relação com Deus visível. Digamos que, e não é um jogo de palavras, seria uma morte sem morte. Uma morte sem morte, dormiu e acordou em outro lugar. Pois é, mas sem a dificuldade, a sem incerteza, a quebra, que é a morte atual. Esta aqui realmente é... E Jesus nos resgatou isso, né? Bem, nós temos que encerrar por hoje e voltamos aí no nosso próximo programa semana que vem. Muito obrigado. Muito bem. Bom domingo a todos e até o próximo domingo. Bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.